ressuscitou, mas não, pensaram logo no pior, roubaram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui. Em nenhum momento eles pararam para pensar, olha, aconteceu como ele tinha falado nas Escrituras, como ele tinha falado nas preleções, como ele tinha dito que estava escrito nas Escrituras, aconteceu, mas em nenhum momento eles pensaram isso. Eles pensaram somente no pior, como acontece muitas vezes conosco. Pensamos somente na pior hipótese. Nunca pensamos numa hipótese boa. Nunca pensamos em algo bom que tenha acontecido. Somos duros de acreditar em boas notícias. Acreditamos nas notícias ruins, mas não acreditamos nas boas notícias. E ela continua ali chorando. E foi no versículo 12 que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos seus pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela ainda não entendeu, nem vem dos anjos do Senhor. Ela parou para pensar, oh glória, ele foi, ressuscitou e deixou aqui 2 anjos. Não, ela viu eles como homens comuns. E você? Quantas vezes, com certeza, você já teve encontro com anjos, mas por não estar ligado, por não estar naquela sintonia, naquela visão espiritual, você não compreendeu que era um anjo. E ela respondeu, levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Ela só queria saber onde estava o corpo morto de Jesus. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Olha só, a situação daquela mulher, daqueles discípulos, nem vendo o Senhor Jesus estavam o reconhecendo. E você reconhece Jesus na sua vida? Reconhece quando é Ele que está fazendo as coisas, quando é Ele que está movendo, mesmo que as circunstâncias, as situações não estejam como você desejaria que estivesse. Reconheça que é Jesus ali. Ele está te dizendo, eu é que fiz isso, eu é que permiti isso. E no fim, mais para frente, lá na frente você saberá por quê. Temos que reconhecer Jesus atuando na nossa vida, atuando nos nossos caminhos, atuando nas circunstâncias. Maria não viu. E Jesus ali conversando com ela, disse, mulher, por que você está chorando? Ou quem você está procurando? E ela pensou que ele fosse o jardineiro. Ele disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, eu o levarei. Agora, o que ela ia fazer com o corpo morto? Que solução, que esperança um corpo morto ia trazer para ela. Sabe o que eu penso nisso? Tem muita gente também procurando Jesus num corpo morto, num corpo de crucifixo, num corpo morto que se coloca na parede, num corpo morto que se coloca num quadro, num corpo morto que está em alguma figura. Jesus não está num corpo morto. Jesus não está num corpo impotente, num corpo imóvel, imobilizado. Não, Jesus está vivo. Ele vive e está aqui entre nós. Ele ouve a nossa oração, Ele atende a nossa oração, responde o nosso clamor e atende a nossa petição. Um corpo morto não faria isso. Olha, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria esperança nenhuma para nós, não haveria motivo nenhum de estarmos aqui reunidos, não havia qualquer esperança para as nossas vidas. A única base que nós temos no cristianismo é que Jesus ressuscitou. A única base para nós sermos cristãos, seguidores de Cristo, é porque Ele ressuscitou. Nós não poderíamos ser seguidores de um Cristo morto. E Maria continua insistindo, diga jardineiro. Ela pensou que ele fosse o jardineiro. Onde você colocou? Foi você que tirou o corpo daqui? Devolva ele, eu quero levar. O que essa mulher ia fazer com aquele corpo morto? Aí, Jesus lhe disse, Maria! Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico, Rabone! Que significa mestre. Foi somente quando Jesus chamou-a pelo nome, Maria! Aí ela reconheceu, é Jesus! Essa forma dele pronunciar o meu nome, só Ele tem. Jesus tem uma forma especial de pronunciar o teu nome, que ninguém mais pronuncia como Ele. E quando Ele te chama pelo teu nome,
você reconhece imediatamente que é Ele. Oh, quantas vezes nós acordamos de madrugada, aquela voz que parece um estrondo, aquela voz que parece um trovão nos chamando pelo nome, pode ter certeza que é Ele. Quantos já sentiram acordados por essa voz no seu ouvido? É o Senhor Jesus. Você pode reconhecer no mesmo instante que é Ele. Você pode dizer: sim, mestre, sim, Rabonim da Galileia, estou aqui, diga-me o que queres. E então Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Agora em Lucas, capítulo 24, versículo 13, nós vemos dois discípulos, dois que haviam seguido a Jesus, estavam agora andando numa estrada. Essa estrada chamava-se a estrada para o caminho de Emaús. Lá em Lucas 24, versículo de número 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, dos seus discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres que entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Muito bem, dois discípulos caminhando numa estrada que levava a uma aldeia chamada Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, e comentavam o acontecido. Como em todo lugar, quando acontece algum fato ruim, as pessoas gostam de comentar notícias más. Você viu o que fizeram com Jesus? Mataram ele, crucificaram ele, mas judiaram dele, hein? E olha, agora nós estamos sem Jesus. O que nós vamos fazer? Não sei. Vamos ver se tem alguma coisa lá em Emaús, nessa cidade para nós, né? Vamos ter que recomeçar a vida. Olha, nem sei, mas vou fazer. Aí, chega-se
Jesus e encosta do lado deles. Sobre o que vocês estão falando? Ué, tu é forasteiro, novo aqui nessa cidade, não sabe o que aconteceu? Só você não sabe. A cidade toda está comentando. Por quê? Jesus fazendo de conta que não estava sabendo de nada. De Jesus. Mataram ele e tudo mais, crucificaram ele. Você não sabe disso não? Nunca ouviu falar de Jesus? Varão poderoso em palavras, em obras, todo mundo cria nele. Nós esperávamos que ele traria para nós a redenção, a libertação do povo de Israel, do domínio romano. E hoje é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. E é verdade, algumas mulheres foram lá no sepulcro e elas deram um tremendo susto em nós. Elas disseram que chegaram lá e não encontraram o corpo dele. E ainda por cima, elas dizem ter tido uma visão de anjos, que dizia que ele estava vivo. Mas nós não sabemos de nada com relação à verdade. Olha só, gente, como nossa situação muitas vezes está. Às vezes Jesus, às vezes não, sempre, Jesus está do nosso lado, bem pertinho de nós, e nós não reconhecemos Jesus perto de nós. Jesus me abandonou. Jesus para mim parece que morreu. Eu me sinto tão distante dele, ele está tão distante de mim. E Jesus está bem ali do seu lado, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E a gente não percebe a presença dele. Jesus está aí do seu lado. Ele escuta até as batidas do seu coração. Ele conhece você no profundo. Ele entende tudo o que se passa na tua mente, no teu coração. Pode confiar nele. Pode conversar com ele. Não importa que te chamem de louco, de louca no meio da rua. O que é? Está falando sozinho? Está falando sozinha? Que isso? Ande na rua como se você estivesse andando com seu amigo do lado. Na hora do perigo, na hora do medo, quando você estiver passando por aquela rua escura, quando você estiver passando por aquele beco, ande com Jesus. Jesus está do seu lado. Não temas, esteja com ele. E olha, Jesus só ouvindo. Eles lá se lamentando. Jesus morreu. Ainda por cima não acharam, as mulheres não acharam o corpo de Jesus. Deve ter levado. Elas dizem ter tido uma visão de anjos, mas nem nisso eles estavam crendo. Aí Jesus dá uma dura neles e disse: mas vocês, como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Essa mesma repreensão Jesus dá para nós. Como, olha, se Jesus estivesse aqui, se Jesus ele estivesse falando assim, olha, pessoalmente, cara a cara com nós, ele está falando. Mas se ele se apresentasse mesmo no corpo dele, visível, eu tenho certeza que ele ia dizer: mas vocês, vocês são duros de acreditar em tudo quanto eu digo para vocês na minha palavra. Mas vocês são duros de acreditar em tudo o que os profetas disseram. Por que você está tão surpreso com relação a essas lutas que acontecem na tua vida? Por que você está tão assim, olha, sem entender? Nos profetas não está escrito que todos aqueles, os discípulos naqueles dias, eles tinham só os livros dos profetas. Hoje, além dos livros dos profetas, nós temos o Novo Testamento, temos evangelhos, temos as cartas de Paulo, temos as cartas de Pedro, temos as cartas de João, temos todo o Novo Testamento para nos orientar. A Bíblia fala que todos aqueles que servem a Cristo, todos aqueles que seguem a Jesus, hão de passar tribulação, hão de passar perseguição, hão de passar por provas, hão de passar por dificuldades. O próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Crede em meu Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos cômodos.